Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvintes do canal Desportivo da Rádio Moçambique, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto praticado por pessoas com deficiência, com histórias de sucesso, notícias e temas ligados à saúde e ao bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia, Nelson Tatanha na apresentação, Abdul Rahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Uma ótima escuta. O Movimento Inclusivo. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Apostar é divertido, mas o controle tem de estar sempre contigo. Define os teus limites, estabelece um tempo de jogo e nunca apostes o que não podes perder. E lembra-te, apostar não é uma forma de renda. Acima de tudo, aposta no jogo responsável. Se afeta o teu sustento, é hora de parar. Na Jogabets, apoiamos o jogo responsável, porque a tua saúde está em primeiro. Os melhores apostadores sabem quando parar. Não falha nada, isso não é pra panas. Apostar, não e ganha. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias sobre desporto adaptado nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando por Mães de Inclusão e subscreva o canal. Amigo ouvinte, nesta edição alusiva ao mês do trabalhador, vamos falar do desporto para pessoas com deficiência visual. O jornalista Abdul Rahman Ibrahim conversou com o músico Rafael Bata. Acompanha a entrevista. O Movimento Inclusivo. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa Desporto Inclusivo, na vossa companhia, Abdul Rahman Ibrahim. Hoje temos um prazer de conversar com o músico moçambicano e desportista também, Rafael Bata, um senhor também da comunicação social. Para quem não sabe, Rafael Bata é pessoa com deficiência visual. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos falar um pouco daquilo que é a sua carreira musical. Vamos falar de 3 músicas que estão neste momento em promoção, não é? Primeiro vamos falar em relação aos direitos iguais. Esta música a que se refere quando escreveu a letra, pensava nas pessoas com deficiência ou não por isso? Muito obrigado por estar neste programa. De fato, quando escrevi esta música, olhava exatamente por direitos da pessoa com deficiência, porque muitas vezes não se olha muito nesta camada social e muitas vezes esquecem-se, né, de que a Constituição da República, no seu artigo 35,
fala exatamente que todos nós temos os mesmos direitos, todo cidadão, não é? Então nós, pessoas com deficiência e aquelas que não têm nenhuma deficiência, temos os mesmos direitos. Então foi nessa perspectiva que escrevi esta música. Pensando nas pessoas com deficiência, vamos a um trecho desta música Direitos Iguais, do músico moçambicano Rafael Bata, e voltamos num piscar de olho. A sociedade deve perceber que deve respeitar os direitos das pessoas com deficiência. A sociedade deve perceber que deve respeitar os direitos das pessoas com deficiência. Elas têm suas limitações, mesmo assim, seus direitos são iguais com os demais cidadãos. É por isso que eu canto pra si, sociedade, dê na sua mão, sou o seu irmão. É por isso que eu canto pra si, sociedade, dê na sua mão, sou o seu irmão. É por isso que eu canto pra si, sociedade, respeito os meus direitos. Tenho direito de estudar, de trabalhar, de se informar e de casar. Tenho direito de estudar, de trabalhar, de se informar e de casar. Pois é, Rafael Bata, direitos iguais. Quando se fala de direitos iguais, podemos olhar a falta de acessibilidade nas infraestruturas desportivas e não só, a não inclusão na massificação do desporto adaptado no país, a nível da educação, enfim, são várias áreas que essa música tem tocado, não é? Direitos iguais, não é, Bata? Exatamente, mas não olhei exatamente nas infraestruturas. Se calhar teria usado o decreto 53/2008, né? Mas não fui exatamente nessa área. Senão, se calhar eu vou trazer uma outra música que aborde especificamente para essas áreas. Mas aqui, como ouvimos a música, né, falo exatamente direito de estudar. Uma pessoa com deficiência deve estudar, não é? Esse é o direito. Trabalhar e casar, não é? Porque a Constituição da República também abre um espaço que as pessoas com deficiência psicossocial não têm direito de contrair o matrimónio. Mas a Lei 10/2024 já traz uma liberdade para esta camada social, pessoas com deficiência psicossocial possam contrair o matrimónio. Então, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, pessoas com deficiência também merecem estudar, merecem trabalhar, merecem se casar e serem informadas. Falo aqui da informação porque pessoas com deficiência auditiva muitas vezes estão aí, não têm nenhuma informação porque as televisões, não é? Falo muito mais da televisão, não é? Não tem um intérprete
que traz aquela informação para esta camada social, logo eles não têm uma informação. Então é muito importante também que essas pessoas surdas também possam ter essa informação. Está na lei. Também é direito dessas pessoas também se informarem. É de lei também as pessoas com deficiência praticar o desporto. Falando de desporto, Bata, mesmo com deficiência visual, tem acompanhado o desporto nacional, assim como internacional? Se for nacional, gostas de basquete, gostas de futebol, tem acompanhado o relato, tem acompanhado a nível da televisão? Como é que é feito para o Bata acompanhar aquilo que é a festa do desporto nacional, assim como internacional? Bom, através do relato, não é? Mesmo na televisão acompanho, porque há uma transmissão em direto ali, consigo perceber, né, o que está a acontecer no campo, né? E não só, também já joguei futebol, mesmo assim com a deficiência visual na beira, joguei, né, futsal. Futsal para cegos, para cegos, exatamente. Bem, outras pessoas podem ficar preocupadas como que os cegos jogam futebol, mas não, isso acontece normalmente, né? Quer dizer, a bola tem guizos, né? Então o cego percebe onde é que está a bola. É um jogo normal, né? Para nós os cegos é muito impressionante. As pessoas, se acompanharem esses jogos, até podem perceber que certamente pessoas cegas também são iguais às outras pessoas. Por isso que tem esse desporto adaptado para pessoas com deficiência. Bata, explica uma coisa. Quando Bata escuta o relato ou acompanha a televisão, numa partida do futebol, qual é a sensação? Não consegue ver, está apenas a escutar. É viável estar a escutar o som através de televisão ou é mais viável escutar relato? Relato, tanto televisão, porque o relatador, a função dele é posicionar ou retratar aquilo que está acontecendo no campo. Então, logo, quando estou acompanhando o relato, estou a ver como é que os jogadores estão a se posicionar, como é que estão a correr, onde é que estão no meio campo, pira olímpica, em todo lugar do campo eu consigo perceber, porque o relatador traz toda a informação que está a acontecer no campo. Então, daí eu também estou a ver como é que a coisa acontece, até que depois possam contar a outras pessoas, né? Não só futebol, também outras coisas que são feitas para nós ouvirmos. Falamos de filmes, novelas, também consigo perceber tudo que acontece. O importante é estar atento naquilo que queremos ouvir. Aqui, a partir do exemplo, falamos do desporto. Então, tenho que estar atento naquilo que estou a ouvir e a perceber o relatador. Traz toda a informação. O Abdul está a correr, quer dizer, ele traz toda a informação, por isso eu também estou a ver o jogo. É por aí. But, já estive em alguns campos de futebol, tenho acompanhado o Moçambola, ou a nível da Europa, tenho acompanhado alguns campeonatos a nível do velho continente. É que eu fui muito fanático, até cheguei ao ponto de, por exemplo, a minha equipa perdesse. Às vezes não comia. Ficava nervoso. Não é possível. Sério? Então, mas eu... quantos anos é isso? Já há um bom tempo, que eu sofria muito mesmo, mas muito, não imagina como eu sofria. Eu passava muito mal. É uma equipa nacional? Aqui em Moçambique é Ferroviário, né? Ferroviário de? Maputo. Ok. Anzanguer. Anzanguer, Então, Benfica é também a minha equipa em Portugal. Não podia ser Porto. Esse Ferroviário é Porto. Machaquena, Sport. Mas eu tenho uma coisa, eu não sei, às vezes nós vamos naquilo que o nosso coração nos manda, né? Então, quando a equipa perdesse, e sempre acompanhava relato com os meus amigos, né? Aquilo era para ver como que eu ia ficar quando a minha equipa perdesse. E de fato ficava mal, mandava embora todos eles, porque eles já estavam a gozar, né? Então eu ficava chateado. Então comecei a fazer uma introspeção. Primeiro, estou a comer, fico chateado, essas pessoas estão a jogar, nem me conhecem. Então
Eu deixo de comer, mas eles quando saem do campo, abraçam-se, vão estar a conviver juntos. Então eu vou ficar sem comer e frustrado. Eu disse não. Porque a sua equipa de decoração perdeu. Então depois eu pensei, não, deixa eu interromper um pouco mais, senão um dia vou ter um ataque cardíaco. Por isso eu parei um pouco agora, mas vou recomeçar a acompanhar, mas já com outro pensamento, não me deixar levar muito, deixar até a equipa entrar no coração mesmo, porque eu amo mesmo de verdade. Então acho que foi isso que fez eu parar um pouco de gostar de equipas, né, internacionais, tanto de Portugal. Exato. Rafael Bata, estamos mesmo em conversa. Desta feita vamos a outra música com título Abraça a Diversidade. Abraçar a diversidade, o que se refere? Bem, quando falo da Abraça a Diversidade, acho que o nome já diz tudo, né? Quando falamos da diversidade, também foi uma campanha de uma organização, Cangelo Inclusão Social. Então, eles tinham uma campanha que falava exatamente de direitos crianças da escola. Tem uma similaridade com a primeira que tocou, não é? Mas é diferente porque aqui é especificamente para crianças apenas. Então eu incentivo os pais a deixar os seus filhos ir à escola, porque muitas vezes existem pais que escondem os seus filhos. Esconder os seus filhos é não dar liberdade para elas poderem estudar. Então estou a incentivar os pais a abrir a porta para as crianças poderem estudar. Um dia estas crianças podem ser presidentes da República, podem ser engenheiras, podem ser professoras, por aí em diante. Então é muito importante porque está ainda na senda dos direitos, né? Direitos da criança, poderem estudar. Então há muitas crianças nas comunidades aí que não vão à escola porque os pais não deixam essas crianças ir à escola. Então são crianças com deficiência, têm os seus direitos também de poder estudar. Então é por aí que a Cangelo Inclusão Social, eles falaram que eu devesse compor uma música que fala dessa campanha, Abraça a Diversidade. Todas as crianças de todas as tipologias devem estudar, porque é o seu direito. Pois é, estudar é o direito das crianças, é o direito das pessoas com deficiência. Este ano, a província de Inhambane vai acolher os Jogos Desportivos Escolares e as crianças com deficiência visual e auditiva estarão lá. E neste momento há vários preparativos, neste caso, para que tudo dê certo, neste caso, para as crianças que estarão na província de Inhambane para este festival, que é um encontro da malta jovem do desporto escolar. Vamos neste momento acompanhar um pouco da música com o título Abraça a Diversidade. Nós voltamos já já. Amanhã
fanelo na zona. Oh, oh, Candelo, feki, yanali maswe, me borracha marunha e inclusão. Candelo, feki, yanali maswe, me borracha marunha e inclusão. Amigo vinte, depois de termos acompanhado o bom som aqui do meu grande amigo Rafael Bata, abraça a diversidade. Desta feita, não sei, Bata, alguma coisa queira aqui acrescentar em relação a esta música, abraça a diversidade, para a gente seguir com outro título da sua música? Sim, é só sensibilizar os pais, não é, que devem abraçar os seus filhos com deficiência de todas as tipologias. Nós estamos aqui a olhar uma tipologia de deficiência. Crianças, jovens devem estudar. É muito importante, porque o futuro de uma criança, mesmo aqueles que são adultos, são crianças adultas. Então é preciso nós percebermos: pais, deixem crianças estudarem. São crianças com deficiência, sim, mas têm direito de ir à escola. Então levem os vossos filhos para a escola, porque é muito importante. Se deixarem de levar essas crianças para a escola amanhã, pai, mãe, vocês vão perder a vida, vão morrer. Então olhem, daqui a 15, 20 anos, o vosso filho, a vossa filha, como é que será ela? É bom proteger o filho, mas proteja, mas deixa ela ir à escola, porque é muito importante. Se o pai morrer, a criança vai conseguir andar com seus pés. Quando falar dos seus pés, vai conseguir estudar, trabalhar ou ser um trabalhador, né, com deficiência. É muito importante, assim como o nosso locutor aqui, Abdur Rahman, é trabalhador, é uma pessoa com deficiência. Eu também estou a trabalhar. É muito importante. Posso abrir um parênteses? Sim. O meu pai não queria que eu fosse estudar. Por que já? Exato, porque é exatamente isso que estou a falar aqui. Eu perdi a visão a cumprir serviço militar. Então, o meu pai, quando o Ministério da Defesa queria me levar para estudar na Beira, no Instituto dos Deficientes Visuais, ele não quis. Então prometeram um chamboco. Disseram que vamos te chamboquear, porque ele perdeu a visão nas nossas mãos. Amanhã o senhor vai morrer. Como é que há de ser ele? Como é que a vida dele vai se posicionar? Então hoje o meu pai já morreu. É nessa perspectiva que estou a dizer para os pais deixarem os seus filhos irem à escola, porque amanhã vão morrer. E o que é que vai ser dessas crianças hoje que não são dado uma oportunidade para poderem estudar? Então, libertem os vossos filhos para poderem estudar para o amanhã delas. Pois é melhor mesmo deixar as crianças irem para a escola e brincarem. Desta feita vamos a outro título, neste caso, por sinal, o último, previsão do tempo. Bata, o país deste ano 2000 está a ser assolado pelas enxurradas cheias de várias ordens. Sul, norte e centro do país, as pessoas com deficiências são mais vulneráveis quando há intempérie, quando há desastres naturais. Quando estava a escrever esta letra, pensou mesmo neste grupo social ou não por isso? Bom, esta música vem mesmo a calhar, porque o INAM tem um projeto, não é, de previsão do tempo para todos. Então, o todos aqui refere-se também a pessoas com deficiência. Então, uma organização que fez com que eu colocasse, né, é uma organização da doutora Gilda Monjani, que pediu para compor uma música sobre a previsão do tempo para todos. Então pronto, eu fiz, e por coincidência eu também tenho um programa, podcast, que fala sobre as mudanças climáticas. E também estamos a seguir, a trabalhar com a camada social, ou seja, pessoas com deficiência, aqui em Maputo, Beira, em todo lugar. Nós trabalhamos com esta camada social, principalmente quando há intempéries, né? Porque pessoas com deficiência são mais, né, vulneráveis, né? Porque quando começa a enchente,
As pessoas não olham para as pessoas com deficiência. Você anda com um cadeira de rodas, que passam, estão a correr, né? Então, pessoas cegas também não são olhadas. Então, nós estamos a tratar uma coisa muito importante. Quando há previsão do tempo, então deve estas pessoas também serem informadas, pessoas com deficiência neste caso. Então, quando há uma intempérie, então essas são as primeiras pessoas a serem evacuadas, mas às vezes não tem sido assim. Então, estamos a dizer, saiam dos seus lugares de risco para os sítios seguros. Mas quando vocês estão a correr, então não esqueçam de pessoas com deficiência, não esqueçam dos velhos, não esqueçam das crianças, para toda a comunidade fique sensibilizada que, bem, eu posso correr, né? Se tenho 2 pés, estou a correr, mas quando olho uma pessoa com deficiência físico-motora, tem a sua cadeira de rodas, assim é que é, e um cego tem a sua bengala, pegue pela mão e corra com ela. Porque há mortes, muitos que morreram, né? Tem um exemplo de uma pessoa em Boane, não é? Uma pessoa com deficiência físico-motora, que a casa dela ficou cheia de água, não conseguiu se mexer, né? Para sair daquele lugar tiveram que partir a casa, né? Mas só que tentou ligar, o telefone daquela pessoa também estava sem carga, porque não havia energia. Então, por pouco, aquela pessoa morria naquele dia, mas morreu já numa outra situação. Mas é exatamente isto que estou a falar nesta música, de essa previsão do tempo deve estar também para todas as pessoas. Se são cegos, são surdos, devem acompanhar a previsão do tempo para todos, né? Todas as pessoas devem se prevenir, saberem que a minha casa não está em condições. Quando há ventania, as chapas de zinco saem, então a pessoa vai preparar a sua casa para que, quando a temperatura mudar, então estar seguro ou sair deste lugar de risco para um sítio mais seguro. Mas pessoas com deficiência também devem estar atentas e informadas daquilo que vai acontecer. Pois é, as enxurradas cheias também têm deixado várias infraestruturas desportivas destruídas, não é? Me recordo que houve várias partidas de futebol que foram adiadas devido às enxurradas a nível da cidade de Maputo e não só. Bata, estamos mesmo no finalzinho mesmo do nosso programa. Foi um prazer estarmos aqui, Bata, para falar um pouco em relação à música e desporto e o dia a dia, o que tem feito naquilo que é a advocacia em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Estamos mesmo mês de maio, mês do trabalhador. Que mensagem que gostaria de deixar, não é, para todas as pessoas com deficiência que lutam do dia a dia trabalhando para pôr o pão na mesa, o que costuma se dizer? Bom, ainda bem que mês de maio não vai uma mensagem muito boa, né? Vou centralizar esta mensagem para os tomadores de decisão e também para os empregadores. Abre um espaço para pessoas com deficiência poderem trabalhar. Porque se 2 pessoas, uma com deficiência, outra sem deficiência, com o mesmo nível acadêmico, quando vão submeter, quem vai aprovar é uma pessoa sem deficiência. Então, abrem espaço e olhem também a capacidade dessas pessoas com deficiência para poderem estudar, porque muitos estão ali, querem trabalhar, mas não há uma oportunidade do emprego para essa camada social. Por favor, pedimos encarecidamente para olharem para pessoas com deficiência no que diz respeito ao emprego. Então, é essa mensagem que eu trago, e aquelas que estão a trabalhar, força, não é? E mostra que são capazes, né? Porque muitas vezes olha-se para pessoas com deficiência como pessoas incapazes, mas na verdade
pessoas com deficiência são capazes, experimentem, não é? Abrir um espaço para essas pessoas poderem trabalhar, onde ver como é que essas pessoas vão pegar o trabalho no qual vocês entregaram, eles vão ser eficientes. Então é essa mensagem que eu deixo para os empregadores, para olhar para pessoas com deficiência, de todas as tipologias. Muito obrigado, Rafael Bata. Foi assim que nós tivemos um tempo de conversa com o músico moçambicano e jornalista, ativista social, Rafael Bata. Conversamos sobretudo sobre a sua carreira musical e também falamos um pouco sobre o desporto adaptado. Recordar também, Bata jogou futsal para cegos quando estava no Instituto de Deficientes na cidade da Beira, província de Sofala. Vamos finalizar o programa com esta música Direitos Iguais do conceituado músico moçambicano Rafael Bata. Mais uma vez, muito obrigado, Bata. Vamos ficar com esta música. Quem sabe, Bata, concorrer num Goma Moçambique, não é? A ideia é essa mesmo, este ano, entrar num Goma, não é? Porque já há muito tempo que não entro num Goma, não é? Não estou a concorrer. A última vez que eu concorri num Goma foi em 2005 e nesse mesmo ano ganhei prémio de melhor voz. Então espero que este ano também possa ter um prémio, não é? Exato. Então ficamos com a música com o título Direitos Iguais. Nós ficamos por aqui com promessa de cá voltar numa próxima oportunidade. O programa foi apresentado e editado por mim, Abdurrahmane Ibrahim. Saudações, até a próxima. A sociedade deve perceber que deve respeitar os direitos das pessoas com deficiência. A sociedade deve perceber que deve respeitar os direitos das pessoas com deficiência. Elas têm suas limitações, mesmo assim, seus direitos são iguais com os demais cidadãos. É por isso que eu canto pra si, sociedade, tem na sua mão, sou o seu irmão. É por isso que eu canto pra si, sociedade, tem na sua mão, sou o seu irmão. É por isso que eu canto pra si, sociedade, respeito os meus direitos. Tenho direito de estudar, de trabalhar, de se informar e de casar. Tenho direito de estudar, de trabalhar, de se informar e de casar. Deve garantir a implementação das leis para que haja respeito e inclusão no desenho das estratégias e tomada de decisão, porque nada para nós sem nós. É por isso que eu canto pra si, sociedade, tem na sua mão, sou o seu irmão. É por isso que eu canto pra si, sociedade, tem na sua mão,
Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Apostar é divertido, mas o controle tem de estar sempre contigo. Define os teus limites, estabelece um tempo de jogo e nunca apostes o que não podes perder. E lembra-te, apostar não é uma forma de renda. Acima de tudo, aposta no jogo responsável. Se afeta o teu sustento, é hora de parar. Na Jogabets, apoiamos o jogo responsável, porque a tua saúde está em primeiro. Os melhores apostadores sabem quando parar. Não falha nada, isso não é pra fanas. Apostar, não e ganha. Nos momentos finais do programa, Nelson Tatanha na apresentação, Abdurrahmane Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta na programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.